Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente agradecer ao vereador Rafael Bueno pela nossa troca de espaço, pela cedência de espaço dele no dia de hoje. E eu volto a falar de um assunto que eu levantei na semana passada, que é com relação à Maesa, e a preocupação que nós temos que esse patrimônio doado para o município possa retornar ao estado do Rio Grande do Sul, e aí nós não sabemos que destino a Maesa terá se isso vier a acontecer. A apresentação de um plano de ocupação da Maesa, que vem sendo cobrado há bastante tempo e até agora a gente não conseguiu perceber e entender onde está esse plano, e eu fico me perguntando, vereadora Denise, com a quantidade de arquitetos e designers que nós temos em Caxias do Sul, com a qualidade que eles têm, do quanto poderiam colaborar com esse trabalho que Caxias do Sul, eu tenho certeza que teria uma geração de empregos, primeiramente, muito grande dentro da ocupação desse prédio da Maesa. Cecília, que nos prestigia com a sua presença novamente, o quanto nós poderíamos fomentar a cultura dentro da Maesa, na ocupação desse prédio, de uma forma harmônica, organizada, e devolvendo para a comunidade de Caxias do Sul tudo aquilo que a Maesa pode devolver, assim como os mais variados mercados públicos fazem no mundo inteiro. Então, o que a gente está tentando descobrir com relação à ocupação da Maesa, pode passar a primeira, para a gente se situar o tamanho do prédio, tudo aquilo que significa. Se a empresa Voge sai agora em agosto, o que o município fará para a ocupação da Maesa? É um exemplo. Isso está em vias de acontecer, até porque os locais que a metalúrgica não ocupa mais já estão limpos e organizados para serem entregues ao município. E aí a gente, numa reunião lá na Procuradoria-Geral do Estado, vereador Velocino, quando nós ficamos sabendo desse questionamento do governo do Estado com relação ao município, a gente começou a procurar informações e a tentar descobrir o que o município poderia fazer. E quando a gente ficou sabendo que havia um questionamento oficial sendo feito ao município e que tinha 15 dias para responder e a resposta não vinha, nós começamos a buscar maiores informações e aí fomos estudar, inclusive, novamente, a lei que prevê a doação para o município de Caxias do Sul, nos amparar nos artigos dessa lei, buscamos o histórico todo desse processo de vinda da Maesa para o município de Caxias, desde o dia 18 de novembro de 2014, quando a Assembleia aprovou a doação. Depois, no mês seguinte, o governo do Estado sancionou a lei, ainda no governo Tarso. Depois, do dia 28 de janeiro de 2015, aconteceu o tombamento do prédio. Em 31 de março já de 2016, houve o patrimônio sendo repassado para o município de Caxias do Sul. E no dia 13 de dezembro de 2016, foi assinado o termo de compromisso entre o município de Caxias do Sul e o governo do Estado, que tinha um ano de prazo para ocupar a Maesa. No dia 27 de outubro de 2017, dos 53 mil metros quadrados, apenas 200 metros quadrados foram ocupados, os mesmos que seguem ocupados até esse momento. Eu acredito que o plano de ocupação não tenha sido entregue, porque esse questionamento do governo do Estado, ele é extremamente relevante. E quando a gente ouve e lê a notícia daquilo que nós falamos aqui semana passada, de que o município não havia recebido o questionamento do governo do Estado, a gente tem aqui em mãos a cópia do protocolo feito no gabinete do prefeito no dia 7 de junho de 2019. E o município solicitou o protocolo, dizendo que não havia recebido, no dia 9 de julho.
E esse ofício do governo do estado aqui solicitando ao município o protocolo, ele solicitava 15 dias para que se prestassem informações. Protocolado no dia 7, o município solicita o envio de nova cópia no dia 9 de julho, então 32 dias depois da solicitação do governo do estado, e que ainda não foi recebido. E vou ser muito sincero, eu sei que o vereador Eloy tem um trabalho muito grande com relação a isso, o vereador Rafael tem um trabalho muito grande, e a gente tem que respeitar aqui também a UAB, que fez um trabalho muito grande com relação à Maesa. E esse plano de ocupação não precisa ser enviado para casa. E enviem para o governo do estado. Respondam à Procuradoria-Geral do Estado o quanto antes isso. Se existe um plano, por que a demora para responder? Será que existe o plano? Porque se existisse o plano, eu tenho certeza que esse ofício não teria sido perdido e que a resposta teria sido dada automaticamente. Inclusive, não atender as ligações da imprensa, solicitar por e-mail envio de perguntas e não responder as perguntas, é porque não tem nada preparado. É que o município não está pronto para ocupar a Maesa. Aliás, eu não sei se o município não quer perder a Maesa, vereador Rafael. Pequena parte. Eu não sei se não quer perder. Porque não tem capacidade de fazer a ocupação. Permite uma parte. Não tem competência de utilizar o espaço. Não sabe o que fazer dentro do espaço porque não se relaciona com ninguém para receber opiniões. E depois eu vou voltar aqui a dar opiniões depois que eu der os apartes. Vereador Alceu Tomé. Vereador Felipe, a gente lamenta muito pela falta, me parece, de interesse, né, por uma área tão nobre, tão preciosa aqui de Caxias do Sul, né? Se temos 70% de área desocupada, né? Temos 16 arquitetos, 30 e poucos engenheiros. Será que não sobra no sentido de ter alguém lá que consiga assim fazer um planejamento e um estudo mais aprofundado que há muito tempo já devia ser feito e apresentar aqui para a sociedade, né? Então a gente lamenta muito que não haja esse desprezo com o patrimônio tão importante que representa para Caxias do Sul, né? Então o que acontece? Que a gente está perdendo tempo, né? Porque eu vejo assim com todos esses engenheiros que existem, todos esses arquitetos e outros profissionais preparados para que a gente possa utilizar, pelo menos em parte, esse patrimônio. Então, a gente fica assim preocupado, porque se voltar para o Estado, talvez esqueçam depois que volte novamente, né? Vereador Tomé, eu acredito que se voltar para o Estado, esse patrimônio ele vai cair nas mãos da iniciativa privada. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. Vereador Périco. Vereador Felipe, a sua colocação aqui ela é perfeita no momento que Vossa Excelência mostra o recebimento e a Prefeitura, de uma forma descarada, diz que não recebeu. É uma mentira. Ali está a prova. E vem ao jornal e pede de novo o documento. E vou mais além. Existe um projeto feito na administração anterior, da qual esse projeto já foi mostrado aqui pela ex-secretária da Cultura, e em outros locais também ela já mostrou. Está pronto esse projeto. E foi feito por várias organizações, na qual a Câmara de Vereadores também participava da comissão, porque tudo começou aqui. E por que essa prefeitura essa administração não utiliza tudo aquilo que foi feito? Porque ela não admite que foi feito na administração passada. Ela não admite. Então ela quer fazer. Aí eu lhe pergunto, só para finalizar, essa pesquisa da Praça Dante? Da Praça Dante. Senhor presidente, uma declaração de líder para o MDB. Vereador Felipe, para o projeto, dizem anteprojeto, mas é o projeto definitivo, o prefeito colocou uma CC, uma arquiteta, para fazer o anteprojeto da Praça Dante.
Mas por que até hoje, então, não pegou uma CC arquiteta, a vereadora Denise, e colocou desde o início do governo para montar este projeto que a administração diz que não tem o que ela está fazendo? Então, vereador Felipe, alegar que espera que a Voge saia para começar a fazer o projeto, isso é mentira. Isto não precisa a Voge sair, ela sairá, mas não precisa, porque o projeto já existe. Obrigado, vereador Felipe. Vereadora Denise. Bom, vereador Felipe, preciso também reconhecer, né, todo um trabalho que foi feito, e aí tanto pelo governo do Estado quanto o governo Tarso, né, que cedeu o uso da Maesa e com a finalidade especial de destinar para a cultura. E talvez esse tenha sido o maior crime para o prefeito Guerra, porque ele está travando, desde o início do seu governo, uma cruzada contra a cultura de Caxias do Sul. E é isso que eu entendo que seja a maior dificuldade desse governo. Eles não querem investir na cultura, e se investir na Maesa é investir na cultura, então fica desse jeito, né? Não faz, não libera para fazer nem evento ali dentro, né, da forma como está. Então, ele fica segurando tudo que pode, só que a gente vai perder, Caxias do Sul vai perder com isso, por uma intransigência, por uma birra de um prefeito que não reconhece a cultura da nossa cidade. Então, não tem como. E aí o prefeito, que a gente já discutia sobre a questão de fazer um concurso público, para ter um projeto real, um projeto que a gente tem vários arquitetos que são competentes aqui na nossa cidade, que são reconhecidos, mas também fora, um concurso que possa vir arquitetos de fora. Muitas cidades fazem isso, e a cidade ganharia. Inclusive, tem previsão na licitação de concurso. Então, a gente espera que o prefeito reveja essa atitude, porque senão vai perder toda a Caxias e toda a luta de todos nós. E aí o prefeito também fazia parte da comissão. Em algumas vezes, ele também participava na comissão da Maesa. E aí, agora, simplesmente, essa comissão que tem agora nem reúne, nem existe. É algo tão volátil que se perde no ar. Obrigada. É um belo resumo, vereador Denise, de toda aquela realidade que nós estamos enfrentando, e realmente o que pode acontecer é isso, é o município perder a Maesa, infelizmente, e aí ela vai acabar nas mãos da iniciativa privada. A gente sabe que tem grandes redes interessadas nesse prédio, que ele está extremamente bem localizado na cidade de Caxias do Sul. Vereador Rafael. Vereador Felipe Grêmio-Maia, eu acho de tamanha irresponsabilidade o executivo de Caxias do Sul dizer abertamente que não recebeu nenhum ofício do governo do Estado, e que expirou o prazo porque não recebeu. O senhor está aí, não sei como o senhor teve acesso, mas talvez porque o senhor é vereador, fiscaliza, conseguiu esse documento, que era o que a prefeitura deveria de ter em mãos. Nós não estamos brincando falando de um prédiozinho de meio andar, de um andar, nós estamos falando de uma grande estrutura de 53 mil metros quadrados, que poderia ser um espaço multicultural. E eu defendo que a iniciativa privada tome conta da Maesa por uma concessão de 20, 30 anos. A gente tem que trabalhar a partir disso. Só que se a prefeitura não consegue nem localizar um papel, como vai fazer a prospecção de clientes aí do mercado para ocupar o espaço? Então, infelizmente, vereador, nós estamos com os dias contados para não perder a Maesa. Obrigado. Vereador Rafael, pelo tamanho e pela estrutura toda do prédio, é óbvio que o município sozinho não vai conseguir ocupar. E uma PPP cai de maduro aí. A gente tem exemplos no mundo inteiro, depois eu vou passar alguns outros exemplos, de como funciona e da realidade que pode ser imposta a todo esse espaço da Maesa. Vereador Eloy. Bem rapidamente, vereador Felipe. Vereador Felipe, eu sou uma pessoa muito desconfiado com a Procuradoria-Geral do Estado. Porque a Procuradoria-Geral do Estado sempre foi contrária à cedência desse espaço para o município de Caxias do Sul. Portanto, a gente não pode menosprezar a capacidade da Procuradoria de buscar subterfúgios, artifícios, para tentar recuperar esse espaço para o Estado. A gente não pode ser inocente nesse aspecto, Então, o prefeito não pode, sob pena de crime de responsabilidade. Pena de crime de responsabilidade, olha o que eu estou falando. Ser omisso com relação às questões que têm que ser executadas pelo município, e são simples do ponto de vista de ocupação, simples. Transferir uma secretaria para lá. Era, por exemplo, transferir o arquivo histórico para lá, é só transferir. Não faz, porque a vereadora Denise falou corretamente,
porque é contra a cultura mesmo. Eu acho que, propositadamente, ele está querendo que a gente perca essa área, né? Veja-se só o mercado público. Nós estamos numa comissão especial na casa. O mercado público ele podia ter montado uma equipe de discussão do mercado público, e numa parceria público-privada com as pessoas interessadas, podia ter montado o mercado público. A área está à disposição lá, independente da metalúrgica, ainda se encontrar lá. Tá? Podia seguir junto, né, as duas coisas. Cumprimentos por Vossa Senhoria trazer esse tema à baila. Vereador Eloy, a PGE está muito bem cercada, né? Eles estão amparados na Lei 14.617, de 8 de dezembro de 2014, que é a lei que é praticamente o convênio do município com o governo do Estado do recebimento da Maesa. Então, se o município não cumprir aquilo que determina essa legislação aqui, é óbvio que nós vamos perder o prédio, é óbvio. E aqui nós temos exemplos dos mais diversos e mais variados. Tem o Mercado Agrícola em Montevidéu, que é um exemplo espetacular de recuperação do patrimônio. O Mercado da Abundância também em Montevidéu. É outro espaço que o município pode ir lá visitar e buscar informações de geração de emprego, de fomento à cultura local, de preservação da história, de incentivo ao turismo, do patrimônio histórico, da valorização das empresas locais. A gastronomia local está presente muito nesses mercados públicos. Os artistas locais são reconhecidos, o artesanato. Então, é muita coisa que pode ser feita. Muita coisa. Aqui tem exemplos do mundo também, ó, na Holanda, no Chile, Barcelona. Mas nós temos exemplos do Brasil também, de coisas que acontecem muito próximo da gente aqui. Pelotas, Porto Alegre, Manaus. Então, basta querer ter interesse, buscar a informação, reunir a comissão, preparar um plano, organizar com datas, com prazos, com validade, com licitações, organiza, mas não quer, não tem interesse. Vereador Alberto. Vereador Felipe, essa desocupação já foi descumprido o prazo dela umas 3 vezes, né? Fora tudo isso que o senhor fala e que os vereadores também destacam, que é a omissão do Poder Público Municipal e até a possibilidade de a gente ter problemas, também tem a questão do empresário. O empresário Oswaldo Voges está ali já há algum tempo e não paga o que tem que pagar. Então, eu estou curioso para saber quanto é que ele deve e que ele pague todos os centavos devidos ao governo do Estado, porque está ocupando uma área pública. Então, que o empresário também pague os seus impostos, pague o aluguel do prédio e que saia imediatamente dali. Essa também é uma responsabilidade do empresário. Obrigado, vereador. É óbvio, e mais do que isso, vereador Alberto, pelas informações que a gente tem, a partir do momento que o município quiser ocupar, a Voges sai do espaço. Então, acho que basta sentar numa mesa e discutir, né? Apresentar para o governo do Estado, reunir governo do Estado, empresa, município e mostrar o plano de ocupação. Apresenta o plano de ocupação, eu duvido que vai ter dificuldade na ocupação. Uma parte, vereador. E reúne os setores que têm interesse, que são interessados nessa ocupação toda, para ajudar o município a fomentar, a acelerar esse processo antes que esse patrimônio volte para o Estado, e aí sim, aí vai virar totalmente da iniciativa privada. Vereador Adiló. Bem rápido. Primeiro, lhe cumprimentar, vereador Felipe, que esse assunto Vossa Excelência já apresentou e conhece muito bem. Mas eu gostaria de dizer que este governo tem tido a marca registrada de ser desmentido. Isso é grave para um governo municipal. E não dá para nós debitar para o Voges a culpa, porque as duas coisas poderiam andar paralela. E na pior das hipóteses, nós temos que olhar que por trás da Voges tem hoje 200, 300 famílias vivendo num momento de grave desemprego. Então, eu acho que não dá para misturar as coisas. Cobrar do poder público aquilo que é obrigação dele. E a Voges está aí a justiça que gradativamente resolve. Mas nós temos que olhar também os empregos que estão por trás. Obrigado pela parte. E até porque muitos dos pavilhões foram desocupados pela Voges já, né? E o município pode ocupar e pode apresentar um plano de ocupação desses espaços, inclusive dos espaços que ainda estão ocupados pela empresa, que podem ser ocupados no futuro. E aí a gente deixa uma breve reflexão, vereador Pérez, o senhor que é professor e o vereador Rafael também de História. Eu acho que o Cornélio Tácito nos faz remeter a algumas situações, né? E a preocupação com o patrimônio público, ele deve ser uma situação de estudo, até porque nós só vamos conseguir evoluir e crescer se nós preservarmos
o nosso passado e aprendermos com o passado, senão nós vamos colocar tudo fora. Muito obrigado, senhor presidente. Uma declaração de líder.